quando as crianças estão ali na pré-escola, os maiores desafios é quando as crianças, a sala de aula, o papel da família, ele se confunde com o papel de escola. E nós pais acabamos ali nos confundindo entre o que fazer e o que não fazer. Qual papel nós deixamos para a escola como pais e qual papel nós como pais devemos fazer na alfabetização dos nossos filhos. Como lidar com esse momento, com esse processo da alfabetização das nossas crianças. O que fazer, né? Quais são o que dizer na hora do tema, o que fazer na hora do início do processo da alfabetização das nossas crianças. Sabe que tanto a família quanto a escola, elas têm dificuldades para esse início desse processo. Claro que como a escola, vamos dizer assim, ela segue uma norma, um regimento para que ela possa criar as etapas e chegar nas metas alcançadas e nos propósitos do ano letivo. Mas como que nós pais devemos nos portar nesse momento, né, de papel entre a escola e a realidade das nossas crianças nesse início de desenvolvimento que é a pré-escola, na chamada educação infantil. A primeira coisa que eu penso é que nós, como pais, nós devemos compreender a nossa responsabilidade, aonde nós estamos na vida dos nossos filhos em relação à educação infantil. Nós precisamos, quando nós pensamos ali no início da alfabetização dos nossos filhos, nós precisamos entender e reconstruir o papel da escola na vida das nossas crianças. Fazer essa reconstrução do papel da escola na vida dos nossos filhos, pensando que até há pouco tempo havia um grande distanciamento entre os nossos filhos, entre as famílias e as instituições educacionais. A escola estava ali um pouco fechada com as suas responsabilidades. A escola dizia, tá fazendo o seu trabalho, eu tenho que fazer a educação da criança, desenvolver matemática, português, geografia e assim. Só que com o início da LDB, que são as Leis de Diretrizes e Bases, em 1996, a escola, ela precisou ter contato com as nossas famílias. E as nossas famílias precisaram, e a escola também como um todo, precisou interagir com as famílias. E além de ser um papel integrador, um papel de ensino para as nossas crianças, a escola também passou de ter uma função de ensinar os nossos filhos a socialização, ensinar os nossos filhos também o papel emocional. Hoje, o que regimenta as escolas é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Já não é mais a LDB, ela foi mudada, mas ela envolve contextos culturais e sociais, que não era somente que virou, né? Não é mais somente o papel da família, ajudar as crianças a se desenvolver socialmente e emocionalmente. E agora confundiu tudo, prof. Se a escola agora vem para nos ajudar como pais na função de socializar, de ensinar o nosso filho a ter a parte cultural, de entender o que eu, pai, vou fazer então, a parte emocional, como que vai ser. Saibam que essa diferença em fazer o papel da escola e da família. Então, quero que vocês pensem em duas coisas bem importantes. Que quando a criança entra na escola,
ela entra para um ambiente totalmente novo. E assim é a nossa vida. A cada dia nós temos mudanças, os papéis sociais vão se transformando e a cada dia nós vamos nos adaptando. E quem ensinou os nossos filhos nesse início do papel social e da questão de se adaptar, de fazer novas amizades, que disse ali para o seu filho, vai, você pode, você consegue, você tem um amigo. Foi a família. Esse é o papel ainda mais importante de todos. Nós, como família, estamos para ajudar principalmente no desenvolvimento emocional das nossas crianças. A escola vai auxiliar com a socialização, o pensamento, a criança vai estar ali fazendo o seu pensamento crítico, fazendo ela interagir sem a intervenção do pai ou da mãe, essa figura familiar, em um contexto que como ela vai estar como? Sozinha, aprendendo a lidar com as emoções que você já ensinou previamente em casa, que você já conversou com ele, que você já disse para ele em casa como lidar quando acontece alguma coisa naquele determinado momento, e a criança vai se desenvolvendo e colocando aquelas habilidades que aprendeu lá em casa. E claro que ela também vai percebendo como os seus amigos lidam em determinadas situações. Sabe que quando eu estava estudando sobre o assunto, eu estava lembrando da minha filha, da Beatriz. Ela entrou na escola esse ano, mas ela sempre teve uma amiga muito próxima, que era as duas, vindo a pandemia e todas essas coisas que aconteceram, elas ficaram mais próximas, mas as duas tinham a relação bem de melhores amigas, as duas. E elas, uma com o jeitinho da outra e aprendendo a se relacionar só com a outra e indo. Quando esse ano as duas foram para escolas no momento diferentes, cada uma voltou, né? Depois de agosto elas entraram na escola, voltou já com um aprendizado diferente emocional naqueles momentos. Uma trazendo ali as diferenças de cada escola, trazendo as diferenças de como aceitar os amigos, de fazer novas amizades ou até de copiar. Eu percebo muito isso na Beatriz, de copiar alguns trejeitos, atitudes dos amigos que estão na escola com ela. E sabe que quando nós falamos em as crianças estão na escola, estão aprendendo a cada dia com seus amigos, e essa parte da socialização, a escola não tem como nós preservarmos, né? Isso é maravilhoso. E só que o seu filho, nesse momento, quando ele entra para a educação infantil aos 4 anos de idade, ele verbaliza e consegue estar ali naquele momento fazendo novas associações de amigos, novas associações de emoções, novas associações fazendo um novo aprendizado cognitivo daquilo que ele ainda não sabia, e você vai ensinando o seu filho ali a lidar com tudo aquilo. Mas e todas essas emoções do meu filho, o que fazer? Como lidar com tudo isso? Sabe que é muito importante nesse momento de estar você lidando com o seu filho nas emoções, que você trabalhe a inteligência emocional dele, auxiliando ele a compreender a importância de cada um e do seu espaço onde ele está, fazendo a criança reconhecer as dificuldades que ele tem a cada dia, as dificuldades que ele está aprendendo, esses pequenos aprendizados
se conhecendo nas emoções e fazendo com que ele aprenda a lidar com essas dificuldades, porque sabe que o aprendizado ele gera dificuldades diárias. Quando a criança está ali na sala de aula, pense você quando ela inicia o seu primeiro dia de aula, ela conhece a professora, conhece os novos amigos, mas a cada dia ela precisa ir subindo um degrau. Ela precisa pintar, ela precisa recortar, ela precisa comer o lanche sozinha. E tudo isso mexe com as emoções dos nossos filhos e mexem com as emoções deles e como que eles vão lidar com tudo isso a cada dia. E auxiliar eles a reconhecer as próprias emoções e esse pensamento crítico do que eles estão sentindo vai transformar eles, como eu sempre falo, em estudantes muito mais saudáveis, em crianças que você não vai precisar falar assim, estuda meu filho, como eu sempre digo. Você vai poder dizer, ele vai já valorizando a educação infantil, valorizando a pré-escola, o seu filho, ele vai chegar no terceiro ano, no quarto ano, que é onde eles já começam com uma autonomia maior de si mesmos, né, que é a pré-adolescência, ele já vai se tornar uma criança sem o estuda meu filho, sem o organiza teu material, já fez o tema, e ele vai se desenvolvendo ali e identificando, compreendendo o quanto é importante para ele o estudo, o quanto é importante para ele estar. Então, a cada dia, você trabalhando com ele, esse emocional, mas sabe, na hora de trabalhar, de fazer o tema, de acontecer essas coisas, sempre tem uma birra. Eu recebo muito essa reclamação na sala de aula. Prof, na hora de fazer o tema é uma briga, é uma birra, fica teimoso, não quer fazer o tema e fica me testando e dizendo que não dá, não quer fazer. E eu ouvi isso e ouvi hoje isso. As professoras têm uma paciência que eu não sei como fazer. É uma paciência de que eu não sei o que dizer, eu fico sem paciência, eu não consigo ensinar. Mas nesse momento da birra, sabe o que você pode fazer que é importante? Perguntar, você tá fazendo o que você já viu alguém fazendo isso? A mamãe ou o papai, quando eles estão fazendo alguma atividade, ficam brigando assim, quando a mamãe vai lavar a louça, ela fica xingando, resmungando, por mais que às vezes, né, isso aconteça, né, lava a louça, limpa a casa, mas nós reclamamos todo o tempo, você fica reclamando todo o tempo, diz pra ele, e ele vai se notar. E ele vai percebendo quanto é importante para ele aquele momento de estudo, o quanto é importante para ele se desenvolver. E aí no final daquela birra e você conseguiu fazer o tema, você pergunta o que nós aprendemos? O que você aprendeu hoje? Olha, você aprendeu a fazer uma letra nova, dá o incentivo, valoriza a criança naquele momento. Mostra para ela que ela superou 2 desafios. Além de escrever uma letra nova, além de desenhar, porque às vezes eles não conseguem desenhar, você vai lá e valoriza. Diga para ele, olha o que você aprendeu de diferente. Olha o que você aprendeu de novo hoje. Você aprendeu a letra da mamãe, você aprendeu a letra do papai, olha, ou você desenhou um carro e ali vai trabalhando com ele e fazendo com que a criança perceba a importância desse aprendizado. Mas e agora? A personalidade dos nossos filhos. Como lidar? Sabe, eu tenho uma filha com uma personalidade, um temperamento
bem assim, eu digo que ela é eu tenho uma personalidade bem forte, gosto um monte de falar, nem dá para perceber, né? Mas os nossos filhos, eles vão aprendendo conosco. E a minha filha, Beatriz, ela tem uma personalidade já bem marcante para a idade dela. E ela já quer escolher as suas roupas. E quando acontece isso, assim, que às vezes nós mães queremos que elas coloquem a roupa que a gente escolheu, né? E aí eu fico pensando assim, se o seu filho tá ali já querendo escolher a roupa, minha filha, por exemplo, né? Ela já quer escolher a roupa, ela já quer se desenvolver e fazer as coisas lá do jeito dela. Ela me diz, mãe, eu consigo. E eu fico pensando, nossa, será que ela consegue? Uma criança só de 4 anos. Mas pensa no aspecto positivo, que o seu filho, ele quer se desenvolver sozinho. Ele quer escolher ali fazer as suas coisas, se desenvolver sozinho, fazendo ali a construção da sua personalidade e se desenvolvendo na sua própria história e criando a sua história. Olha que coisa mais linda! Os nossos filhos estão criando e desenvolvendo a cada dia a sua própria história. Quando eles nascem, que é o dia mais importante da vida deles, e hoje mesmo eu falava sobre isso na sala de aula, dizendo que por que é comemorado o aniversário? Porque é o dia do nascimento, é o nosso dia mais importante da nossa vida. E essa construção de identidade, de personalidade com os nossos filhos, nesse momento faz muita diferença. Eles vão aprendendo e gerando aprendizado todo o tempo e fazendo ali, recebendo as informações. Mas saibam vocês, assim como eu, assim como você, pode mudar a sua personalidade e fazer com que ela seja trabalhada. Como eu vou mudar a personalidade do meu filho? Como eu vou trabalhar com ele? Olha, e esse é um dos maiores desafios na maternidade, na educação, que é trabalhar a personalidade das crianças. Trabalhar ali com boas atitudes, fazendo histórias, demonstrando para elas o quanto a mudança positiva faz a diferença na vida delas. O quanto você já mudou a sua personalidade como mãe, quanto você já mudou a sua personalidade como pai, como professor, já desenvolveu, mas você quis fazer isso e você foi mudado, moldado, transformado nesse momento. E esse é um desafio bem grande da educação infantil. Nós estarmos transformando e moldando ali a personalidade para que eles cresçam crianças melhores e diferentes, desenvolvendo as suas habilidades como um todo. E esse desafio da educação infantil como pais faz muita diferença. Quando eles ingressam na escola, eles aprendem 3 coisas importantes, sabe? Olha, eu fiquei pensando muito nisso. A criança descobre autoestima, autoconfiança e autorregulação. A criança, quando entra na escola, desafio da educação infantil, ela está ali descobrindo a sua própria autoestima para poder se colocar, porque os desafios são diários na escola. É o primeiro trabalho da gente foi a escola. O que tu faz? Sou estudante, é um trabalho. Eu preciso lidar com aquilo, com esse trabalho, com a mesma... como é que a palavra, opa, às vezes as palavras fogem. Eu preciso lidar com o trabalho com a mesma importância que com a escola, com a mesma importância que eu vou lidar com o meu trabalho. Que aquilo vai gerar valor na minha vida, vai desenvolver. Então, eu preciso ter a autoestima para desenvolver
esse desenvolvimento escolar. E quem vai auxiliar os nossos filhos na autoestima positiva? Dizendo para eles que eles conseguem, que eles podem se desenvolver, que eles vão chegar na leitura. Somos nós, pais. Nós vamos dizer, trabalhando juntamente com a escola. Quando eu digo no início do ano, assim, para os meus pais, que toda criança pode ler e escrever e que os filhos deles irão terminar o ano lendo. Alguns dizem para mim, não, prof, não tem como. E hoje, visitando uma família de um dos meus alunos, a mãe me disse, eu não acreditava que o meu filho iria ler. Eu não me imaginei. Eu disse assim, mas eu te disse que toda criança pode ler e escrever. Basta a família acreditar. Quando a família acredita, quando a família desenvolve, quer, ajuda na autoestima, a família auxilia diariamente ali, dando reforço positivo, fazendo como tem sido falado, né, a educação parental, falando com as crianças diariamente, criando neles autoconfiança, os nossos filhos desenvolvem qualquer coisa. Você, quando dá essa autonomia e essa autoconfiança ao seu filho, ele vai com certeza desenvolver qualquer coisa. E uma dessas coisas é a alfabetização. Vai trabalhar ali diariamente com a ludicidade. Nossa, mas a professora só tá fazendo atividades lúdicas, ela só tá desenvolvendo jogos e eu não sei por que ela pediu para fazer esse tema. Hoje eu tive um tema com a Beatriz, que é a produção de um carro de material de sucata. Eu não sou muito boa com essas partes assim, mas eu tenho uma irmã que é muito boa e ela me ajudou. Mas por que a minha filha vai fazer isso? Porque ela está trabalhando sinais de trânsito e ela está trabalhando as ruas no bilíngue. E a professora pediu para que eles construíssem um carro para provavelmente ela vai trabalhar com eles ali na escola, as ruas, direita e esquerda, vai fazer uma parte lúdica. Olha quanto desenvolvimento eles estão fazendo. E aí vem o mais importante, que é a autorregulação. É a criança aprender a se portar em todos os lugares. E quando você era criança, você se portava de um jeito, e aí você foi crescendo, foi desenvolvendo, se portando de outro jeito, e ela vai desenvolvendo e aprendendo ali a autorregulação, a como se portar, a como as suas amizades influenciam no dia a dia dela. Você vai perguntando, esse amigo faz isso? Isso é bom? Isso é ruim? E trabalhando ali com a criança diariamente essas 3 características: a autoestima, a autoconfiança e a autorregulação. Imaginem vocês juntos com a escola, trabalhando isso diariamente com seus filhos. Aonde que os seus filhos vão chegar? Em qualquer lugar. Eles vão chegar, como eu sempre digo, né, a serem crianças de sucesso. Eles vão eles vão voar para onde eles quiserem. E nós queremos que os nossos filhos, eles sejam crianças autônomas, que eles sejam crianças que se desenvolvam plenamente, diariamente com isso, fazendo ali com que as mudanças da personalidade, como eu disse no início, elas façam parte do processo de formação da vida deles para a vida adulta. Chegando, se hoje eu como mãe não valorizar os pequenos temas da minha filha, se eu não valorizar as pequenas coisas que ela faz, as pequenas escritas, será que ela vai gostar de fazer tema quando ela estiver no ensino médio? Será que ela vai gostar de ler todas as obras lá de Machado de Assis? É óbvio, ela não vai gostar,
porque a primeira valorização dela, o primeiro, aquele que deveria ter acolhido, deveria ter dado para ela toda a base, para ela ir no primeiro voo, que é o ensino da educação infantil, eu deixei de fazer os temas, eu não dei importância, porque eu sou prof, não precisa fazer, é da escola mesmo, não tem problema. Não, nós vamos fazer, nós vamos dar a importância, a sua prof falou, valorizando aquele trabalho, se unindo junto com a parte de socialização, se juntando os dois eixos mais importantes, eu vejo, é a família e a escola na vida da criança. Sem esses dois eixos, não tem como ela voar para qualquer lugar. Ela precisa de nós, família, e da escola, para que ela alce voos que nem ela pensa em chegar. E hoje a educação infantil, ela tem muitos desafios. E esses desafios, o desafio maior é basicamente o desafio emocional para as crianças, porque elas estão lidando com novos sentimentos, elas estão lidando com novos relacionamentos e alguns aspectos básicos relacionados ao emocional delas ainda não foi trabalhado. Elas não realizaram. E aí o que acontece? Não consegue ler, não consegue reproduzir o aprendizado na escola, ela não consegue desenvolver. Olha, mas terminou o ano e ele não aprendeu sequer o alfabeto, não consegue contar até 10. O que aconteceu? Ele não aprendeu nem a escrever o nome. Mas que escola é essa? Que professora? O que houve? Houve às vezes que nós, como pais, não conseguimos dar o apoio necessário. Não conseguimos estar ali amparando eles naquele momento. Sabe, eu digo para os meus alunos e para os meus pais também, e eu tenho uma mãe me assistindo, né, Aline? Que eu não faço bilhete na agenda sem com que eles saibam o que eu escrevi. Por quê? Para que eles consigam fazer ali o pensamento crítico daquilo que eles fizeram de errado e fazer uma nova postura em relação àquela atitude. Então, se qualquer coisa que eles façam e eu disse, vou escrever bilhete na agenda, como eu escrevo com letra cursiva e no início do ano eles não conseguem ler letra cursiva, eu leio o que eu escrevi para os meus alunos, para que eles consigam entender que o emocional deles, quando chegar em casa, eu não quero que a mãe, que eles tomem um susto já dizendo, eu não sei o que está escrito. Não. A prof conversou comigo, eu já sei o que eu fiz, eu consigo mudar e diferenciar a minha atitude. Eu consigo fazer diferente, o que eu posso fazer de melhor, o que aconteceu. E isso a Michelle está escrevendo pra gente, que é muito importante a criança se encantar com o aprendizado. E nós só conseguimos fazer isso se nós estivermos encantados também, é verdade. A gente só consegue fazer o outro se encantar com alguma coisa se nós também gostamos daquilo, né? Se aquilo nos encanta. Então, quando você escolheu a escola, e esse era um assunto que eu ia já seguir, já que adiantamos aqui, que a escola, quando você escolheu a escola do seu filho, você precisa estar encantado com a escola do seu filho. A escola do seu filho precisa ter os mesmos valores com o da sua casa. Se você escolheu uma escola que não tá com os mesmos valores da sua casa, se você escolheu uma escola que você não está encantado, que não lhe encheu os olhos, é muito importante que você esteja encantado, para que o seu filho se encante. Olha só,
a Aline está nos falando aqui, essa atitude traz a responsabilidade para junto da criança. Percebendo que a criança, que hoje, né, nós também, ela não é um adulto, né, gerou um bilhete, aquela escolha dele que ele fez, gerou um bilhete, gerou alguma coisa, né, que a atitude dele respondeu para uma ação, então teve uma consequência. É importante com que a criança perceba isso, né? Que essa atitude que ela fez, essa reconstrução de pensamento, ela já faça. E ela vai trabalhar, como eu disse, ali a autoestima, a autoconfiança e a autorregulação, aprendendo a estar dia a dia renovando as suas atitudes. Eu falo diariamente para os meus alunos que eles têm um superpoder e você também tem esse superpoder. Sabe qual é o superpoder que você tem? Será que você sabe qual é o superpoder? Nós todos temos o superpoder da escolha. Isso não ajuda, né, Aline, na atitude. A criança, quando ela percebe esse superpoder que ela tem da escolha, ela consegue fazer novamente as suas atitudes, renovando, fazendo, olha, hoje eu não fiz uma boa escolha, mas depois, ou amanhã, ou no próximo minuto, eu vou fazer uma melhor escolha. E esse trabalho na educação infantil, que é a idade de 4 anos a 6, faz com que esse desafio de novas atitudes, novas escolhas, esse papel não tem como ser formado se não for junto, família e escola, compreendendo a importância do outro, dando com empatia, com solidariedade, fazendo com que a família e a escola trabalhem juntos. Então, essa importância, né, nesses pequenos desafios diários, esse diálogo é muito importante que você, mãe, a maioria mãe, né, que está nos assistindo, mas tenham um diálogo frequente, uma conversa aberta com a escola. Se é a coordenadora, se é a professora, é a orientadora, a direção, mas que vocês tenham uma conversa franca, com empatia, com solidariedade, fazendo com que vocês dois, escola e família, né, trabalhem juntos, para quando chegar, hoje a gente está falando de educação infantil e esse desenvolvimento na primeira infância, quando chegar no primeiro ano, que é a antiga primeira série, ela não tenha tantos impactos emocionais e a criança consiga lidar com a alfabetização como, como primordial, né? Porque o primeiro ano é onde nós cobramos mais, como pais também, os nossos filhos na alfabetização. Então, que você, nesse momento da educação infantil, auxilie o seu filho para que ele não tenha tantos traumas emocionais lá no primeiro ano. E ele possa fazer ali o desenvolvimento dele como um todo, o desenvolvimento na parte acadêmica, no desenvolvimento dele na parte emocional, cognitiva, comportamental e alinhando a cada dia ali o seu trabalho junto com o trabalho da escola, né, que eu falo, então o trabalho diário da escola, porque hoje nós, professores, somos a segunda casa dos nossos filhos. Como o seu trabalho é a sua segunda casa, a escola é a segunda casa dos filhos. E você pensando, é verdade, eu não tinha me dado conta que hoje eu preciso dar a importância, o meu filho precisa dar a importância para a escola, como eu dou para o meu trabalho. E ele precisa visualizar, porque lá é onde ele passa o maior tempo
do seu dia a dia. E se você valorizar, continuar seguindo escola, eu tenho certeza que vocês vão dizer assim, ó, ai, mas daí o meu filho fica sem atenção. Prof, tudo isso, chega no final, ele só quer o telefone, ele só quer ficar fazendo outras coisas e não quer. Vocês juntos, escola e família, eu tenho certeza que encantados, vocês vão conseguir uma maneira de encantar o filho de vocês no momento. Encantar eles para o estudo, encantar eles para ficar um pouco longe das tecnologias e estudar, fazendo com que eles consigam ter interesse pela sua vida escolar, desenvolvendo as suas dificuldades na escola, porque as dificuldades vêm, todo mundo teve alguma dificuldade na escola, ou foi melhor em matemática, ou foi melhor em português, ou história, filosofia com seus pensamentos críticos, e foi desenvolvendo ali cada um tem a sua área de foco, a sua área que mais gosta, né? Então, se você for pensar aí nos seus filhos, ele também tem uma área de foco, mas você vai ajudar ele a superar esses desafios que são aquelas matérias que ele não gosta muito, aquelas matérias que ele não consegue se desenvolver muito bem, e ele vai desenvolvendo um pouquinho a cada dia. Às vezes, as crianças ficam ali um pouquinho desmotivadas, mas trabalhando diariamente, eu tenho certeza que vocês vão resolver o problema, identificando esses pontos fortes dos filhos de vocês. Qual é a matéria que o meu filho mais gosta? Ah, ele é melhor em matemática. Então, vamos ler problemas matemáticos. Olha só, coisa mais boa trabalhar a leitura, interpretação de texto fazendo matemática. Coisa boa. Ah, mas ele gosta mais de história. Então, ele precisa recontar uma história para vocês. Ele precisa ler, ele precisa dizer os números que foram usados na história, e ele vai superando ali as dificuldades e trabalhando, estimulando ali o aprendizado dele. Sabe que uma das maneiras mais eficazes de estimular o aprendizado dos nossos filhos é quando nós trabalhamos com eles a autonomia e a solidariedade. Trabalhando a empatia, a solidariedade a cada dia, não tem como dar errado. Trabalhando com eles sempre ali, desenvolvendo um pouquinho cada dia, eles vão chegar ao ponto que nós queremos, o sucesso na vida acadêmica, o sucesso na vida profissional, vão com certeza desenvolver todas as áreas. Trabalhando ali a autonomia com eles diariamente, sendo solidários com o próximo, eles vão estar sempre desenvolvendo ali o seu ensino. A educação infantil, para vocês não esquecerem, ela começa aos 4 anos de idade. E o mais importante de hoje, eu quero finalizar para não tomar assim todo o tempo de vocês, é que a educação infantil, o mais importante, é que desde o primeiro dia de aula, valorize esse momento do seu filho. Valorize os primeiros ensinamentos, valorize as primeiras letras, valorize, dê o apoio, fale palavras, faça reforço positivo. Trabalhe com uma conversa aberta entre escola e família. Seja sincero com a professora com as dificuldades do seu filho e trabalhe com eles superando ali cada dia um pouquinho, fazendo com eles um pouquinho de atividade, tenta não reclamar do tema, sabe que é difícil, eu como mãe às vezes assim, nossa, agora esse tema que veio foi bem difícil de construir um carro, né? E o que dá vontade de reclamar? Mas não, vamos lá, vai dar certo, a gente vai pintar, vai fazer bagunça, depois ainda bem que tem água para lavar. Então valorize essas pequenas tarefas. Esteja ali com ele trabalhando o emocional dele diariamente, porque o mais importante em relação às dificuldades
da educação infantil é como ressignificar as suas emoções. É a criança compreender a importância diária de estar ali superando esses pequenos desafios. O desafio de dividir, que ele não tá mais em casa sozinho, brincando com seus brinquedos, ele vai ter que dividir a professora, dividir os amigos. Então, tudo isso passa pelo nosso emocional. Então, trabalhe aí diariamente com os seus filhos no aprendizado emocional deles. Trabalhe a educação parental deles, né? Faça com eles ali bastante conversa para que ele desenvolva diariamente, não só, como eu digo, a parte acadêmica, mas desenvolvendo a parte social da educação infantil. Eu tenho certeza que o seu filho vai chegar onde você quiser, que é ao sucesso. Um grande abraço. Se vocês tiverem perguntas para fazer, mandem pra gente, que nós vamos ter o prazer de responder para vocês. Tá bom? Um beijo, uma boa noite para vocês.